única coisa que precisamos para sermos filósofos, para sermos pessoas mais profundas, que compreendem o mundo de maneira mais completa, mais abrangente, que tem uma perspectiva diferente da vida das demais pessoas, nós precisamos de ter a capacidade de admiração pelas coisas. Imagine uma criança que acabou de nascer, tem uns 2 anos, por aí. Para ela tudo é novo, todas as coisas, ela chegou agora nessa vida e tudo que ela vê é a primeira vez que ela vê, primeira vez que ela experiencia, ou uma das primeiras vezes. Então para ela tudo é algo novo, tudo é surpreendente, misterioso, e ela tem essa admiração pela vida e pelas coisas ao redor. Imagine, por exemplo, se ela vê um cachorro. Toda vez que ela vê um cachorro, essa criança ela não vai conseguir falar ainda, né? Ela nasceu agora, mas ela fala coisa do tipo uau uau ali, e toda vez que ela vê um cachorro ela fala uau uau. Agora imagine um adulto, uma pessoa mais velha, que já tem mais anos de vida, de experiência. Esse adulto já viu um cachorro centenas e centenas de vezes. Para ele não é mais algo surpreendente, algo que vale sua admiração. Ele vê um au-au ali e ele só nem liga direito. Então, o que eu quero dar a entender com isso é que à medida que nós ficamos mais velhos, ficamos mais tempo aqui, existimos por mais tempo aqui nesse mundo, nós começamos a nos habituar demais com a vida, com as coisas, e nada mais nos chama a atenção, nada mais nos faz admirar essa coisa. Para nós tudo é normal e perdemos essa capacidade de admiração que tínhamos quando éramos mais jovens, quando éramos crianças. Mas imagine se você, por exemplo, estiver andando aí, você está andando num bosque, qualquer coisa, e do nada você encontra um OVNI ali e aparece um alienígena que olha para você assim. O que você faz? Imagina qual seria a sua reação. Você ficaria muito surpreendido, chamaria muito sua atenção, você ficaria admirado. Aquilo ali é fora do seu habitual, fora do normal para você, então você se surpreenderia muito mais e a sua admiração por aquilo seria muito maior. Mas agora, pense bem, você mesmo, você como indivíduo, você pode ser algo tão misterioso como um alienígena. Se você parar para pensar, você é um ser muito único, muito diferente, misterioso. Você não se entende, você não tem uma compreensão muito abrangente, muito profunda sobre você mesmo. E isso não te toca, isso não te chama atenção, esse fato de você mesmo ser algo tão misterioso como até mesmo um alienígena. E se você desenvolver essa percepção, essa perspectiva sobre você mesmo, é aí que você começa a se entender melhor, você começa a entender o mundo melhor, de verdade. Você se enxergando quase como uma terceira pessoa, assim. Você se pergunta, não, quem sou eu? Como que eu funciono de verdade? Você vai entrando assim nessas profundezas, você vai se desvendando cada vez mais. Aí você se questiona como que esse mundo funciona. Você sai quase da Matrix, assim, que você se encontra, você sai do modo automático. Quando você se entende, quando você começa a se enxergar mais com uma admiração, assim como você tinha quando você era uma criança. Isso é muito forte. Mas os adultos, em sua maioria, não têm essa característica. Eles apenas vivem a vida no modo automático. Eles
depois que eles são crianças, depois da fase da infância deles, eles se afundam, eles fecham as cortinas para os questionamentos e os enigmas do mundo que, quando eles eram crianças, eles contemplavam com uma enorme admiração. Agora eles não enxergam mais. Eles estão ali bitolados no dia a dia, com as tarefas, com os afazeres, com as coisas mais superficiais, e acabam perdendo essa capacidade de contemplação, o que torna, querendo ou não, a vida uma coisa mais apática, talvez, indiferente. Mas os filósofos, eles são aquelas pessoas que, como crianças, eles podem ser comparados até a crianças, que eles nunca, para eles, o mundo nunca perde a sua misteriosidade, se é que essa palavra existe. O mundo nunca para de surpreendê-los. Para eles, esses enigmas, eles são sempre muito curiosos, nunca perdem esse desejo de entender mais e mais, assim como crianças. E eles vão entrando eles vão se aprofundando mais na existência, eles vão questionando mais as coisas, que é uma coisa que, mesmo que eles tinham essa ânsia de entender mais, essa admiração que eles tinham quando eles eram crianças, os filósofos agora têm uma capacidade de raciocinar sobre a existência, de ter um pensamento mais filosófico. Eles têm essa capacidade muito maior agora como adultos do que a que eles tinham quando eles eram crianças. Então dá para fazer uma analogia aqui, que o universo, ele é como um coelho que foi tirado da cartola, um truque de mágica misterioso. Então, esse coelho, na ponta dos pelos do coelho, estariam as crianças do mundo, as crianças que nasceram. Elas estariam na ponta dos pelos, encarando o mistério, encarando o mágico que fez esse truque, numa admiração diferente, muito curiosa sobre tudo isso. Mas à medida que eles vão envelhecendo, essas crianças que estavam na ponta dos pelos do coelho vão descendo, até chegar na base, na pele mesmo do coelho, onde eles se escondem e se afundam lá. Eles encontram conforto e calor e nunca mais ousam retornar àquela posição anterior de quando eles eram crianças, que é na ponta do pelo, contemplando a existência e tendo uma perspectiva diferente do mundo. Agora eles estão afundados ali nas comidas, nas bebidas, nas coisas mais superficiais. Mas os filósofos, porém, são aqueles que têm a coragem, que têm a ousadia de retornar àquela posição de quando eles eram crianças, de admiração pela existência, pela vida e de constante questionamento e reflexão e aprendizado. Eles vão de volta à ponta do pelo do coelho e chamam a atenção, tentam chamar a atenção de quem está lá embaixo, das pessoas que agora não têm essa visão, que perderam essa capacidade de admiração pela vida. Os filósofos tentam chamar essas pessoas que estão lá embaixo, na base dos pelos do coelho, mas essas pessoas não dão atenção. Elas estão muito confortáveis ali, nem querem mais saber daquilo. Para eles é até chato. Nossa, que cara chato ali, enchendo o saco. Deixa a gente no nosso conforto aqui, a gente já tem tudo aqui, tem a comida, tem os prazeres, tem tudo. Mas os filósofos são aqueles que têm essa coragem. Quando você tem essa capacidade de admiração pelas coisas, é aí que você atinge essa perspectiva diferente da existência, e você não vive mais essa vida indiferente,
essa vida vazia, sem significado. Até mais.